Professor Jaime Nogueira Pinto, caros Joana Petis e Vítor Gonçalves, Sr. Duque de Bragança, estimados convidados e leitores. As publicações de Dom Quixote dão-nos as boas-vindas nesta sessão de apresentação do mais recente livro de Jaime Nogueira Pinto. Bárbaros e Iluminados é a grande aposta do Grupo Leia na área do ensaio para o final deste ano de 2017. Temos expectativas grandes quanto ao impacto do livro junto dos leitores e da crítica. Achamos que o seu tema vai ao encontro da necessidade de um número importante de leitores de textos de atualidade e de política internacional e pensamos que Jaime Nogueira Pinto é um dos autores portugueses mais qualificados para se pronunciar sobre ele. O livro foi colocado no mercado há poucos dias e já atingiu a lista das melhores vendas em diversas livrarias, o que está de acordo com as nossas ambições. Bárbaros e Iluminados, Populismo e Utopia no século XXI é um livro oportuno escrito pelo autor português que mais vende atualmente na área de História e Política. Tem a força de ir ao encontro das nossas dúvidas e questionamentos. Numa altura em que todos falamos da grave crise do mundo liberal globalizado, do declínio das soberanias e das instituições nacionais, do regresso dos populismos ou da falta de legitimidade do projeto europeu, esta reflexão do professor ajuda-nos a pensar sobre este mundo complexo e em grande transformação. O livro faz a contextualização e traça a genealogia histórica e filosófica do poder e do contrapoder, dos bárbaros e dos iluminados, nos últimos séculos no Ocidente. E, num segundo momento, propõe chaves de entendimento sobre várias dinâmicas da atual política internacional. O Grupo Leia não podia estar mais satisfeito por editar este ensaio. Damos os parabéns ao professor Jaime Nogueira Pinto pela sua escrita e agradecemos por confiar em nós para o publicar. Esta sessão de apresentação vai ter um formato diferente do conhecido. Não haverá a habitual sequência de intervenções do autor, apresentador e editor. Segue-se sim uma conversa-entrevista entre o autor, Jaime Nogueira Pinto, a Joana Petis e Vítor Gonçalves. Com esta alteração, perde-se algum formalismo, mas pretende-se ganhar dinamismo, vivacidade, espontaneidade e proporcionar uma sessão que potencie a troca de ideias e estimule o mais possível as pessoas a lerem o livro que hoje se apresenta. Pensamos que esta obra se presta especialmente bem a este modelo de sessão. Joana Petis licenciou-se em Comunicação Social pela Universidade Católica Portuguesa e é a atual subdiretora do Diário de Notícias. Vítor Gonçalves fez também o curso de Comunicação Social e mais tarde tirou um mestrado em Ciência e Política. Ambos se têm distinguido profissionalmente e são figuras importantes do jornalismo português. Agradeço-lhes a disponibilidade para participarem nesta sessão e estou certo que contribuirão decisivamente para que ela ocorra pelo melhor. Eu vou agora passar então a palavra à Joana Petis. Obrigado. Boa noite. Jaime, vou começar aqui com as intervenções e começando pelo início do livro. O Jaime começa o livro com uma descrição da entrada vitoriosa de Emmanuel Macron no Louvre, 7 de maio, e descreve-o como o vem, ou como ele próprio se pinta, como o eleito dos iluminados, por oposição à bárbara Marine Le Pen. Escreve: era dos portadores das luzes da razão que se tratava, dos herdeiros do iluminismo, dos iluminados que agora definiam o que eram e onde estavam as trevas, denunciando os bárbaros e os hereges que não professavam a fé laica no novo humanismo, a defesa das liberdades e a proteção dos oprimidos num mundo seguro e justo, de crescimento económico e ecologia, um mundo tolerante, livre de todas as pertenças e religiões e aberto a todas as crenças e mercados. Só os outros, os oprimidos, podiam ter identidade. Esta herança das luzes, que no caso de Macron é de um centro que não está nem com a direita nem com a esquerda, mas que toca todos os lados sem, no fundo, se comprometer com coisa alguma, tem alguns toques de totalitarismo. É com isso que temos que lidar hoje, uma nova forma de totalitarismo em que só conta o politicamente correto e quaisquer opiniões que fujam à regra não são toleradas. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui e, de facto, hoje tivemos esta ideia de fazer um modelo diferente, uma conversa, e a Joana abriu agora aqui a conversa exatamente com o princípio do livro. Aliás, eu devo dizer que escrevi este livro por me estar a irritar profundamente. Aliás, já escrevi vários livros porque estava irritado com coisas que se diziam sobre estes fenómenos.
E eu acho que a minha preocupação de datar, digamos, a questão dos iluminados, e até chamar-lhes iluminados, do século das luzes, é porque eu acho que aí a grande, quer dizer, a grande construção, hoje, a grande divergência passa-se a partir do século XVIII, e são, digamos, os filósofos e os enciclopedistas, e talvez aquilo que a gente pode chamar um bocadinho a ala esquerda da enciclopédia, que retoma, no fundo, a ideia da utopia, ou seja, a ideia da sociedade perfeita. Curiosamente, essa ideia da utopia tem e eu insisto muito nisto, neste livro, tem uns primeiros escultores que são religiosos, que é o Thomas More e vários, não é? Thomas More é o mais característico, mas há uma série, Milton, etc. São utópicos, mas são religiosos. E como são religiosos, acham que toda a gente vai ler aqueles modelos que eles descrevem como modelos de tendência para, não coisas para fazer à séria. Porque a natureza humana não se coaduna exatamente com esse tipo de sociedade, não se coaduna com isso. Os outros utópicos que aparecem, embora no século XVIII os iluministas não são grandes autores de utopias, mas têm aquela ideia de reconstruir o homem e mudar a natureza humana. E como a natureza humana é uma coisa muito complicada para mudar, muda-se à força. Há várias tentativas desse tipo, muda-se à força. Aliás, é curioso, porque praticamente todas as utopias têm sempre uma reserva muito grande de polícias, de controleiros, de guardas. Não há, desde o Platão, não é? Os guardas da cidade. Mas há sempre essa preocupação. Quer dizer, aquilo é tudo muito bonito, mas depois é preciso haver ali uma série de constrições, de controlos, e que são feitos. E é muito interessante nas utopias ver todo esse papel. E, de facto, naquilo que se tentou fazer nessa medida, que, enfim, não me vou alongar agora, há uma série de experiências, que são as experiências do século XIX, que são experiências em micromodelos, não é? São há uma série deles que eu mais ou menos ali descrevo, não é? São os chamados profetas de Paris. O Saint-Simon, por exemplo, é um deles, o Fourier é outro, e que é tentar fazer essas sociedades. Eles, inclusive, compraram, por exemplo, nos Estados Unidos, compraram espaços e áreas para poderem ir construir as tais sociedades. Normalmente acabou tudo muito mal. Falido, tudo zangado, tudo à pancada, tudo o pior possível. Essas experiências. No século XX houve experiências bastante mais duradouras, e nomeadamente houve a experiência soviética, enfim, que não vale a pena também comentarmos. Foi um desastre, e depois a experiência Mao Tse-tung na China, que é outra experiência também de sociedade perfeita. Macron, quando se reclama do iluminismo, reclama-se dos valores do iluminismo como se não tivesse havido experiências históricas. Eu acho muito curioso que há várias ideologias que querem voltar como não tivessem sido ainda experimentadas na história. Macron, no fundo, é um político que faz uma manobra política extraordinária, na medida em que, sendo um homem que vem o mais possível do sistema, ele é École Nationale d'Administration, ele é Banco Rothschild, ele é Partido Socialista, mas consegue ali com muita habilidade, e sobretudo estava contra a Marine Le Pen. Portanto, a eleição Macron com Marine Le Pen é um referendo sobre Le Pen, não é mais nada. Quer dizer, em vez do Macron, não direi se tivesse lá alguns aqui dos presentes, mas até com a primeira criatura que se apanhasse ali na rua tivesse a competir com a Marine Le Pen, a rejeição à Marine Le Pen, que é muito forte na sociedade francesa ainda, faria com que essa pessoa fosse eleita. Portanto, aliás, toda a gente estava com essa preocupação. O Macron, portanto, faz, digamos, uma espécie de recuperação do discurso iluminista. Quer dizer, não vejo que depois isso tenha muita continuidade ou tenha muita capacidade de se impor, não é? Vamos ver. Mas é um símbolo, não é? É um símbolo, e eu achei que era interessante, exatamente porque ele se rodeou de toda uma pompa e circunstância, e o próprio quadro que escolheu, etc., o próprio quadro arquitetónico, histórico, ali todo aquele pátio do Louvre, não é? Que tinha outras reminiscências, foi onde foi quem viu o filme com a Isabelle Adjani e o filme La Reine Margot, lembra-se do massacre dos protestantes ali no pátio do Louvre, que é de facto uma cena impressionante. E ele, de certo modo, recupera, não é?
e faz aquela caminhada ao som não da Marselhesa, mas do hino à alegria, que é suposto ser uma espécie de hino europeu. Portanto, é uma recuperação de coisas que mais ou menos têm falhado e falido, mas a que se dá uma pintura nova. É isso. Boa noite a todos e parabéns, Dr. Jaime Nogueira Pinto, pelo seu livro. A minha primeira pergunta para si é esta. O populismo é uma palavra que entrou no discurso dos partidos políticos, no discurso dos jornalistas, está omnipresente. Como é que, do seu ponto de vista, se pode caracterizar o populismo? Como é que nasce? Como é que se desenvolve? Bom, para já, nas palavras dos políticos e dos jornalistas, o populismo é a popularidade dos outros, não é? Aquilo que nos outros é chamado popularidade. O Roger Scruton vai um bocadinho mais fundo, porque qualifica ideologicamente, diz que quando a esquerda vê o povo a comportar-se de uma maneira, a esquerda teve sempre a ideia que é dona do povo. E quando depois, é a palavra usada pela esquerda para se referir ao povo quando o povo não a escuta. Exatamente, o conceito de povo. Portanto, o populismo, bem, mas a raiz do populismo, digamos, essencialmente, e há populismo da direita e da esquerda, quer dizer, nesse sentido também há, não é só o Front Nacional e a alternativa e a afirmação pela Alemanha, é o Podemos, é o Syriza, o Cinque Stelle em Itália é uma mistura de coisas, enfim, então, no fundo há populismos de esquerda fortes também, embora neste momento estão mais dominantes os chamados populismos de direita. Quer dizer, a base da teoria dos populistas apresentar-se a si próprios é sempre a ideia de que o poder popular, o poder da soberania nacional, o poder está confiscado por uma elite económica, política e mediática, não é? E que são essas élites que inspiram determinadas regras de jogo e que, de certo modo, todos eles, seja Marine Le Pen, seja o Syriza, seja o Pablo Iglesias do Podemos, seja os novos dirigentes da Alemanha, sim, também os dirigentes são os novos do novo partido alemão, mas também sejam os dirigentes austríacos ou húngaros, a ideia é que eles representam esse verdadeiro povo. Portanto, essa é um bocadinho a equação do populismo, não é? O fenómeno é muito interessante, porque, por exemplo, eu alonguei-me bastante nisso. O populismo nos Estados Unidos tem uma longuíssima história, e sempre que apareceu, e teve grande sucesso muitas vezes, normalmente é batido porque o sistema se reforma e muda, quer dizer, quem para o populismo nos finais do século XIX são as reformas de Teddy Roosevelt, que pela primeira vez nos Estados Unidos apareceu legislação social, preocupação com os horários de trabalho, preocupação com o trabalho infantil, etc. Mas até aí não havia nada. E foi o Teddy Roosevelt que tinha tido um professor que era um homem muito influenciado pelas coisas alemãs e, portanto, aquela legislação do Bismarck, que é a legislação social pioneira na história europeia, não é? É a grande legislação social pioneira, que impressionou muita gente, inclusive o nosso Sidónio Pais, que esteve lá até 16 como representante de Portugal e veio com ideias, aliás, não teve grande tempo de as pôr em prática, porque o mataram, mas vinha com ideias muito interessantes sobre isso. E, portanto, o Teddy Roosevelt fez exatamente uma reforma por cima, não é? Que era a reforma que o Hegel dizia que era a verdadeira revolução, era a revolução de cima para baixo, e que é aquela que vai ao encontro, que antecipa os problemas, procurando, de certo modo, unificar a sociedade. O populismo, nesse aspecto, agora é um fenómeno que tem muitas raízes e que está radicado, sobretudo, quer dizer, chama-se populistas os partidos que apareceram de novo, essencialmente, se formos ver o resto, porque os partidos do sistema também são, por vezes, populistas, também fazem discursos demagógicos, também fazem discursos que prometem o sol e a lua, etc. Portanto, não é, quer dizer, por essa lógica, há uns partidos que são chamados populistas, não é? Mas todos os partidos recorrem, e todos, de uma maneira geral, a maior parte dos políticos recorre ao populismo. Práticas populistas. Práticas populistas, faz parte, as pessoas gostam mais, apesar de tudo, de se identificar com aquilo que chamam o povo, isso depois era outra questão, quase que dava um novo livro. O que é o povo, não é? Que é outra questão também muito importante. Estamos com o povo, mas nunca no meio dele, não é? Pois, depende. Não, mas isso é muito interessante, porque
porque há depois aquelas designações todas, gauche caviar, agora também há uma gauche champanhe, que é uma já mais, enfim, atualizada. Mas tudo isso, mas também há a direita caviar e a direita champanhe. Portanto, eu acho que não é isso que faz as diferenças enfim, não é isso que faz a grande diferença, as diferenças ideológicas. É evidente que a incultura e a prática política, por exemplo, aqui no sistema, de certo modo, passou a dar as designações de direita e de esquerda a atitude perante o mercado e perante a maior ou menor liberdade de mercado. Não acho que seja isso que caracteriza a direita da esquerda, quer dizer, a direita em Portugal teve sempre grandes tradições estatistas e solidaristas, nunca teve grandes, enfim, veleidades liberais, nem em política nem em economia. Há aqui um bocadinho, parece, hoje em dia, uma vontade de impor, de dizer às pessoas o que é que elas devem escolher, o que é certo pensarem, o que é certo, a opinião que devem ter sobre quase tudo. E este populismo, esta ascensão do populismo, nomeadamente pela votação do Brexit, pela eleição de Donald Trump, há um bocadinho comprova uma insatisfação contra esta... Estes fenómenos são fenómenos também de reação, quer dizer, é por isso que eles são em si, é mais um dizer o que não se quer do que aquilo que se quer, quer dizer, estes fenómenos são fenómenos que, aliás, são normalmente os fenómenos que caracterizam as mudanças de paradigma político, partem sempre de uma rejeição do que está. E depois o que vem logo se vê, não é? Mas a primeira coisa é não queremos isto, não é? Não queremos isto, estamos fartos disto. E às vezes nessas coisas escolhe-se, às vezes a escolha, eu sustento muito neste livro, que não é só isso, mas grande parte da eleição do Donald Trump é exatamente porque a Hillary Clinton representa aquilo que uma parte substancial dos americanos odeiam e encaram como o sistema. E, portanto, no fundo, tinham uma alternativa. A alternativa era ele, escolheram-no a ele. Quer dizer, Não é Donald Trump que ganha, é Hillary Clinton que perde. Hillary Clinton perde. É evidente que eu não sei se aqueles políticos que eu pessoalmente, por exemplo, gostaria muito mais no Partido Republicano, que estivessem ali, quer dizer, o Marco Rubio, ou mesmo o próprio Jeb Bush, apesar de tudo, eram pessoas mais inclusivas, tinham um lado... Mas não sei se exatamente aqueles zangados que escolheram, que decidiram a vitória do Trump, se esses zangados teriam ido atrás dessas pessoas. Não sei, tenho grandes dúvidas. Porque hoje eu acho que hoje o fenómeno principal é um fenómeno de rejeição. Há um fenómeno de rejeição muito importante. A ideia com razão ou sem ela. De desesperança em relação ao futuro, de falta de futuro. E não é só económico, as pessoas põem muito isto. Não é? É evidente que a economia tem uma vantagem, ou melhor, tem uma vantagem ou uma desvantagem sobre a política, que toca a todos, não é? A economia toca a todos. E, portanto, se a economia vai bem, as pessoas também não têm, às vezes, muito esse tipo de preocupações. Quer dizer, se a economia vai bem numa sociedade, normalmente, embora, por vezes, as grandes revoluções ocorrem em períodos até de uma certa prosperidade económica. Quer dizer, a revolução, esta coisa do que o Marx, que era um pensador muito interessante e que eu acho que voltou a ser atual em muita coisa, mas tinha umas categorias que às vezes são um bocado complicadas. Por exemplo, a categoria de condições objetivas. O que é uma condição objetiva? Eu acho que as condições são sempre subjetivas, porque o mediador é um homem, não é? Portanto, é um sujeito. Uma pedra não medeia coisa nenhuma. O que é uma coisa? A gente não tem, por exemplo, eu dava sempre esse exemplo, que é um exemplo, não sei, nunca fiz uma pesquisa estatística, mas nunca vi. Não há notícia de revoltas dos tipos que faziam as pirâmides. Não se revoltaram, não há memória, senão havia uns hieroglifos a contar lá com eles, não há. Ora, pior condição objetiva dessa gente é muito difícil de imaginar. Eles não tinham horários de trabalho, propriamente, não tinham provavelmente grandes condições de alojamento, não é? A gente vai vendo-os naquela tradição bíblica, não é? Estavam a levar pancada dos capatazes, talvez não tivessem a levar sempre pancada, mas quer dizer, tinham condições de vida bastante deploráveis, não se revoltaram. Eu acho que a revolução é muito subjetiva. Primeiro nasce em algumas pessoas que descrevem as coisas, que são, digamos, os intelectuais ou os doutrinadores, ou o que seja. Depois parte para uma vanguarda qualquer que experimenta isso
e vai passando essa mensagem àqueles que se sentem na pele desses deserdados ou explorados ou o que é que for, e depois estoura, mas as condições são subjetivas, quer dizer, há revoltas, as pessoas também, e têm sempre a ver uma coisa, um sentido também muito comparativo, não é? Entre a expectativa e a realidade. É evidente que um povo, uma população que até pela sua própria condição miserável não tenha sequer a noção da condição em que está, naturalmente não se revolta. Portanto, isso das condições objetivas eu acho que não existe. Mas há pouco, quando dizia que, no caso dos Estados Unidos, entende que foi Hillary que perdeu porque ela representava o sistema. Representava o sistema. Era o rosto do sistema. Pergunto se o populismo é algo essencialmente moralista, no sentido em que divide a sociedade entre o povo que é puro e as elites que são corruptas. Sim, isso é sempre um discurso, há sempre um discurso. Mas as elites são paralelas, quer dizer, há sempre elites do sistema e elites antissistema, não é? Aliás, o Vilfredo Pareto tem aquela teoria da circulação das elites que é muito interessante e que explica isso, quer dizer, as elites têm sempre são sempre alternativas, também quem faz as revoluções ou quem as inspira são elites alternativas que normalmente, quando tornam elites, fazem exatamente, pelo menos na segunda geração, às vezes até na primeira, fazem exatamente o que as outras elites faziam, portanto, não é, quer dizer, isso também não é propriamente... E todos, enfim, todos nós que já passamos ou assistimos a algumas revoluções e algumas transformações profundas, vemos que mais ou menos, que é assim, a natureza humana, não tem nada a ver com... Porque há uma coisa que os iluministas pensavam, é que se muda a natureza humana. E a natureza humana não muda. As sociedades mudam, a natureza humana não muda. Portanto, os homens que nascem em sociedades diferentes também podem ter alguma... Mas basta que haja uma crise qualquer, sei lá, uma falta de energia elétrica, uma guerra, uma invasão, para exatamente todas esse lado, enfim, selvagem, brutal, de defesa, de sobrevivência, passe para a superfície. Mas nos Estados Unidos é evidente que Trump também teve um discurso muito voltado também para para segmentos muito específicos. Quer dizer, tem um discurso... Bom, a classe média, isso é a análise do Kissinger e eu concordo. A classe média não vota no Trump por razões económicas. Vota essencialmente contra a correção política. A classe média americana vota contra a correção política. Está farta exatamente de lhe dizerem o que é que há de fazer, o que é que há de dizer, o que é que pode escrever, o que é que não pode escrever, como é que não pode tocar na colega do DACA, que pode ser considerado assédio. Está farta disso tudo. Pessoas normais, portanto, estão um bocado fartas desse tipo de coisas, não é? Mas esse tipo de coisas domina muito, não é? Domina, com certeza que há razões e temos que ver, há um outro lado das coisas, mas há aqui também um exagero profundo de não usar determinadas palavras, ser ofensivo em relação aqui a perguntar, quer dizer, isso torna, a partir de uma altura, a convivência humana está tão codificada, está tão regulada, não é? Isso também é um bocadinho culpa dos meios de comunicação social. Também é, os meios de comunicação social passam, os meios de comunicação social também, enfim, são feitos por pessoas, para bem ou para mal, e portanto também dependem das pessoas que lá tinham. Eu já agora aproveito de falar em meios de comunicação social, contar uma história que eu conto muito. Eu dei uns anos dei uns anos, o Vítor foi meu aluno, dei uns anos no Instituto de Ciências Sociais e Políticas uns cursos também que eram a comunicação social. Eu no princípio do curso perguntava sempre a todos se já tinham visto, quer dizer, se já lhes tinha acontecido um acontecimento que eles tivessem, enfim, vivido diretamente, ou porque era com eles, ou com a família deles, ou na rua deles, ou no emprego deles, se já tinham visto esse acontecimento reproduzido num meio de comunicação social. Quase toda a gente já tinha passado por essa experiência. E eu a seguir fazia uma segunda pergunta. Era se estava correto nos seus elementos essenciais. Vocês querem acreditar que nunca tive uma resposta afirmativa? Nunca tive uma resposta afirmativa. Não éramos nós. Talvez vocês não tivessem visto nenhum acontecimento. Agora, nunca tive uma resposta afirmativa. Eu dizia assim, então pronto, agora vamos começar este curso. Mas primeiro... Mas não é complicado, não é? Mas eu acho... Nesta ascensão de populismo nova que estamos a assistir,
Isto existe também porque há uma certa relativização dos valores hoje em dia. É uma fase, como diz, em que tudo tem explicação e razão histórica e, ao mesmo tempo, portanto, tudo é desculpado, ao mesmo tempo há uma certa economia selvagem. Como é que isto tudo se desenrola neste cozinhado? Como é que isto tudo pesa nesta nova ordem? Eu acho que há valores e há contravalores, não é? Quer dizer, porque uma das coisas que é muito curiosa é que os grupos, os movimentos sociais, ideológicos, assumem sempre que os valores deles são melhores. São os únicos e são melhores, quer dizer, e portanto quando se fala nesses valores, e os valores são contraditórios, quer dizer, aquilo que a gente pode considerar, sei lá, há grupos políticos ou há ideários políticos em que a nação, por exemplo, é o valor político fundamental. Há outros que é o internacionalismo, há outros que é o europeísmo, há outros que o valor principal é a liberdade individual, há outros que o valor principal é a segurança da comunidade. Com certeza são coisas contraditórias. Mas uma das coisas que também esta cultura moderna faz, ou incultura faz, é essa amálgama, não é? E, portanto, fala-se dos valores, mas que valores? O que é que são os valores, não é? O Scruton, por exemplo, a respeito da Europa, diz: eu sou contra a União Europeia porque eu sou pelos valores europeus, a começar pelo cristianismo. Portanto, quer dizer, essa polémica, e eu acho que, por exemplo, a questão da correção política teve... Agora, há questões económicas também fundamentais. Não há dúvida que a globalização, que trouxe muitos benefícios, sem dúvida, e que tem algumas coisas que são irremediáveis, não é, para bem ou para mal, teve uma série de vítimas colaterais. E que essas vítimas colaterais, curiosamente, estão na Europa e nos Estados Unidos, e são essencialmente quem? Chamadas classes trabalhadoras, que ainda restam, não é, na indústria. As classes médias, sobretudo as classes baixas médias, as classes médias também, que, mercê da deslocalização, mercê da concorrência, por exemplo, exatamente, do trabalho dos imigrantes, e sobretudo dos imigrantes clandestinos ou ilegais. Mas isso são fenómenos muito antigos. Por exemplo, nos Estados Unidos, nos finais do século XIX, há uma grande campanha contra os trabalhadores chineses, que vinham trabalhar para os caminhos de ferro. Aliás, é uma coisa muito curiosa. Nos caminhos, quando os dois caminhos de ferro se encontram, não é? O que vem da costa leste e o que vem da costa oeste, há muitas fotografias. Mas os sindicatos de operários, penso que brancos, não deixaram os chineses entrar nas fotografias. Portanto, os chineses não estão nas fotografias. Não há provas. Depois há uns com os chineses, mas há uma série delas que os chineses não nos devem ter deixado. Portanto, isso acontecia porquê? Pois porque são esses... E esse é um fenómeno também que é preciso levar em conta. Mas parece-lhe que esta emergência do populismo mais recentemente, tanto na América como na Europa, pode ter também a ver com a força das redes sociais, que se alimentam muito do ressentimento? Sentimentos e ressentimentos, não é? Também há sentimentos nas redes sociais. Sim, também se alimentam. As redes sociais são uma coisa, eu às vezes comparo, enfim, não... Lembra-me um bocadinho aquelas pessoas que tanto escreviam coisas nas casas de banho, anónimas. São as coisas que antes apareciam escritas. Havia, por exemplo, nos liceus, escrevia-se contra os professores, palavrões, sobretudo contra as engraçadas das professoras, e é isso que às vezes me lembra, como aquilo é tudo anónimo, não é? Embora às vezes, quando são discussões a sério, eu acho que ainda é pior, porque às vezes é mais, quer dizer, a estupidez aí ainda é mais forte. Mas não sei, mas tudo isso, claro que esses fenómenos são todos importantíssimos. Embora eu não sei também até que ponto, porque isso, no fundo, é uma espécie de competição aberta, não é? Todos fazem, uns e outros. E normalmente os piores de cada lado estão lá todos presentes, portanto, ao fim e ao cabo, equivalem-se um bocado, não é? Na imbecilidade, na estupidez, na teorias da conspiração, então, que é uma coisa que toda a gente adora. Teorias da conspiração são ótimas, porque não é preciso saber nada nem estudar nada. Arranja-se um culpado, o Papa, a maçonaria, os fascistas, os comunistas, uma coisa qualquer, e pronto. E anda para a frente e tudo o que acontece é por causa deles. Portanto, eu penso que não há aí tão... Há aqui coisas... Eu acho que há outros fenómenos mais fundos de que a gente não quer falar. Quais são esses fenómenos que não queremos falar? Não, por exemplo, a nação foi uma coisa que se enterrou na Europa e nos Estados Unidos. A nação foi uma coisa que deixou expendable, desapareceu. Porque reduziu-se o nacionalismo a um fenómeno
de certo modo, patológico do nacionalismo, que foi o nacionalsocialismo, foi um fenómeno muito marcado exatamente por uma história muito concreta da Alemanha e pela própria personalidade do líder. Portanto, é um fenómeno. E os nacionalismos passaram a ser todos equivalentes ao nacionalsocialismo alemão. Portanto, não teve hipótese. Ou seja, e toda a gente adotou um bocadinho. É evidente que esses fenómenos tinham que acabar mal, quer dizer, portanto, tinha que haver este renascer da nação e da importância das fronteiras e tudo isso, que é o que estamos a assistir neste momento, tinha que vir, quer dizer, porque isso foi praticamente deixado como únicos, quer dizer, os únicos que podiam ser nacionalistas, no fundo, eram, de certo modo, os novos Estados. E aplicou-se os novos Estados do Médio Oriente, da África, etc. Esses podiam ser nacionalistas. Na Europa, nos Estados Unidos, não podia, porque isso era, não sei o quê, não era proibido. Portanto, isso é um dos fenómenos importantes. Outro é, de facto, quer dizer, as sociedades têm regras e duram, porque melhor ou pior, por exemplo, há uma instituição que é a família, com altos e baixos, mas a família, enfim, que é um homem, uma mulher, os filhos, o património, não sei o que é isso, enfim, melhor ou pior, dura pelo menos há 2500 anos no Ocidente, e de repente criam-se conceitos de família onde já não pode, por exemplo, haver filhos, não é? Ou melhor, ou faz-se disso uma espécie de importação, coisas artificiais. Isso tudo tem efeitos e preços e custos muito complicados. E depois tem as pessoas que se revoltam contra isso, não é? Também, e que são cada vez mais. Essas coisas é preciso levá-las em conta, não é? Mas o populismo engloba isso. O populismo de esquerda é diferente. O populismo de esquerda é mais um retomar dos temas do comunismo tradicional e, sobretudo, daqueles marxismos imaginários, dos trotskismos, mas, no fundo, portanto, é um o populismo direitista não é anti-mercado. Pelo contrário. Agora, é anti, por exemplo, é muito hostil a este capitalismo financeiro um bocadinho desaberido que anda por aí, pelo mundo, não é? Que é dos gestores, já não é nem dos banqueiros, nem dos... É um problema de redistribuição da riqueza também. Não, e é sobretudo uma lógica, que eu acho que é complicada, que é uma lógica também intrínseca ao sistema, quer dizer, os gestores são uma espécie de capatazes qualificados, não é? E ganham também em função, não do longo prazo, mas em função dos lucros que dão aos acionistas no período imediato. Portanto, perde-se muito o sentido, por exemplo, do investimento, perde-se muito o sentido da empresa, perde-se muito tudo isso e portanto, quer dizer, é uma desresponsabilização também muito coletiva das coisas, não é? E, portanto, o sistema tinha que ser, quer dizer, este sistema tinha necessariamente de criar uma série de problemas marginais ou de vítimas marginais. E elas estão-se a revoltar. E como, sobretudo, as áreas onde essa destruição foi maior, foi nas áreas desenvolvidas, também são as áreas onde os modelos democráticos, apesar de tudo, funcionam, ou pelo menos os modelos, enfim, constitucionais funcionam, é daí que está a vir a grande reação. E no caso português, vê algum dos partidos ou algum movimento como podendo entrar dentro dessa categoria do populismo? Não, quer dizer, curiosamente, o Bloco de Esquerda não entrou muito por aí, quer dizer, o Bloco de Esquerda, no fundo, faz um revival de tradições marxistas não soviéticas, portanto, uma mistura de trotskismos e depois é pegar naquelas causas todas da correção política, não é? Portanto, que é a igualdade, depois a igualdade depois vai chegando, eles ainda não chegaram aí, mas a igualdade... Depois, a partir de uma altura, como já não há mais igualdade a procurar, é os animais que passam a ter direitos, depois qualquer dia vão ser as plantas e depois vão ser as pedras. E vai aparecer um partido a defender as pedras, coitadinhas. Ainda ninguém as defende. Não é tratar mal as pedras. Mas acha que não é um fenómeno comparável ao populismo que vemos em França ou em Espanha? Não, e eu penso que tem a ver com várias coisas, quer dizer... Na direita tem a ver com um problema muito complicado e que os partidos que sociologicamente são votados pela direita e pelas pessoas que têm
opiniões de direita, os dirigentes deles sempre tiveram um medo enorme. Ser de direita. Exatamente, de pegar na ideologia da direita, porque melhor ou pior, enfim, a direita governou autoritariamente Portugal quase durante 50 anos, portanto, eles têm um bocado de medo portanto, nunca perceberam que uma coisa é a forma, outra coisa é o conteúdo das coisas, não é? Portanto, não pegam na nação, não pegam na família, não pegam, porque eram coisas que Salazar defendia. Pronto. Portanto, o que é que eles pegam? Nunca percebi bem o que é que eles pegam. Quer dizer, agora aparece um dirigente para um partido, enfim, que é um partido considerado de centro-direita, a primeira coisa que ele diz que é de centro-esquerda. Centro-esquerda é o primeiro-ministro. Não é? Centro-esquerda é o primeiro-ministro. Nesta ascensão do populismo e dos partidos populistas, se calhar não é em Portugal, e se calhar também porque é fundamental quando eles se fazem valer, o facto de terem um líder carismático que alimenta e que não interessa se é de direita, se é de esquerda, ou se é sim, do centro, o líder é uma figura, aliás, hoje em dia está muito... quer dizer, há figuras, por exemplo, que saem um bocadinho, é o caso do Trump, vêm de fora da política, não tem nada a ver com a política. Vêm de fora de tudo. Trump vem de fora de tudo. Trump vem de fora da política, vem de fora, apesar de tudo, não é old money, é de Mas Queens. vem dos negócios. Vem dos negócios, sim. Mas o Trump não traz aquela ideia que eu às vezes ouço, que acho também um bocadinho tonta, que é preciso aplicar à política as coisas dos negócios, porque a política não tem nada a ver com os negócios, quer dizer, os negócios é para ganhar dinheiro, e essas empresas são para ganhar dinheiro e as pesas, e para isso. Sim, a política é para defender a comunidade. A proposta do Trump era gerir os Estados Unidos como uma empresa, não é? Enfocando essa sua experiência. Mas nem foi isso, por acaso, muito que ele acabou por fazer, para bem ou para mal, não tem sido. Ele sabia fazer empregos, não é? Ele sabia fazer sim, exatamente, mas isso, por exemplo, isso é uma coisa importante. Aliás, a Constituição Civil dá muito emprego. Ele nisso diz que o Dr. Salazar, para ver se as coisas iam bem ou mal, perguntava sempre como é que está a Constituição Civil. A pergunta que ele dizem, ouvi isso de tradição, que era a pergunta que ele fazia sempre, era como é que está a Constituição Civil. Portanto, mas eu acho que o Trump foi mais, o Trump significou mais. Bem, para já, o Trump tem sempre garantidos aquilo que todo o Partido Republicano tem, que é o Sul e o Midwest todo, praticamente com duas exceções, que é o Colorado e o Novo México, porque já tem uma massa imigrante forte. Apesar de muitos imigrantes terem votado no Trump. Pois é, também votam. Os legais. Os legais votam. Essa é que é a grande questão, não é? Os legais votam, quer dizer, essa é a questão. E depois, agora, ele ganha com a revolta do Rust Belt, quer dizer, mas quem é que é o Rust Belt? É as indústrias que desapareceram, é a decadência da indústria automóvel nos Estados Unidos, é a decadência da cirurgia. Podem dizer, tá bem, mas fazer automóveis nos Estados Unidos custa muito, mas talvez seja importante para os americanos continuarem a fazer automóveis mesmo que saiam mais caros. Isso é outra coisa que temos que começar a pensar, que isto não é só economia. O Jaime, aliás, no livro apresenta uma justificação quer para o Brexit, quer para a afirmação de Marine Le Pen, quer para a vitória de Trump. É um regresso da política. O Brexit foi uma reivindicação bem-sucedida, uma vontade de restauração da soberania por um Estado que a achou confiscada pela União Europeia. O Front National é um caso de nacionalismo popular que conseguiu afirmar-se como uma força política incontornável em França, juntando no mesmo movimento quadros da direita nacionalista, eleitores de classe média e ex-eleitores comunistas, vítimas da deslocalização, abandonados pela esquerda clássica, não enquadráveis nas novas minorias. E, por fim, a eleição de Trump foi um protesto popular que, além dos tradicionais feudos conservadores do Sul e do Midwest, agarrou a América profunda, que experimenta diretamente os custos da globalização. No fundo, aquilo que falava há pouco. É um bocadinho, quando tudo o resto falha, agarramos-nos à nação, enquanto valor, que é o único que ainda ali está para nos... E nós em Portugal não temos muito isso, não temos o problema que temos uma nação muito definida. E, aliás, é por isso que as coisas em Portugal, quando as pessoas falam na brandura dos costumes, não há brandura nenhuma, por amor de Deus. Basta ler o Correio da Manhã, nas páginas interiores, para ver que a brandura dos costumes é muito relativa, quer dizer, não é? Depende a que se aplica, não é? E nós e todos aqui, estão muitos aqui que fizemos tropa, e o pessoal não era nada brando, por amor de Deus, era bruto que se fartava, e era graças a isso que eram bons combatentes e coisa, não é, portanto, essa brandura dos costumes é sobretudo sermos uma nação, isso é que conta,
porque isso é uma identidade, um denominador comum muito importante, e depois, até às vezes, até fenómenos engraçados. A gente às vezes vê pessoas das chamadas classes elevadas ou superiores que são tão básicas como os outros, quer dizer, isso também une, nas razões todas, quer dizer, aqui não há, eu acho que, mas nós somos um caso muito especial, na Europa somos um caso muito especial. Portanto, não temos muito regras, não é? Para bem e para mal não se aplicam aqui muitas coisas que aparecem do outro lado. Agora, o populismo também marca uma certa cólera, uma certa indignação, às vezes baseada em coisas que não têm, muitas vezes não são propriamente, agora também são exploradas, e bem, agora, por exemplo, em Inglaterra, eu acho que o fenómeno principal na Inglaterra, para além da questão da imigração, que é importante também, foi, acima de tudo, a questão da soberania. Quer dizer, os ingleses têm, até porque os ingleses têm uma democracia de proximidade muito maior que a maior parte dos países, têm o deputado deles, não é? Com que eles falam e que depende muito deles, não é? A gente aqui nem sabe lá quem são os nossos deputados, não sabe? Sabe às vezes o cabeça de lista e onde sabe. Portanto, ali não, quer dizer, portanto, para gente que tem essa tradição da democracia de proximidade, não é? Com o representante que está ali perto, que eles conhecem, com quem falam, começarem a ter uma percentagem enorme da legislação deles, que é feita em Bruxelas por umas pessoas que eles não conhecem e que esses não foram eleitos por ninguém, nem por eles, nem por outros, não é? Portanto, recupera uma outra reflexão de Scruton sobre, precisamente, que justificava a vitória do Brexit. Diz, nós britânicos nunca admitimos a ideia de que os Estados Nacionais eram a causa da guerra. E porquê rendermos-nos agora àqueles que já derrotamos? Exatamente. Era a ideia da Alemanha, não é? Porque essa ideia, não é? Que os ingleses nunca tiveram isso. Além disso, os ingleses, de facto, não foram derrotados. Embora, enquanto a maior parte dos países europeus, numa altura, foi derrotada e ocupada pela Alemanha durante a Segunda Guerra. Portanto, tem um certo complexo que os ingleses não têm. Portanto, isso. É claro que são várias as razões. Toda a causalidade, aliás, é complexa, não é? A gente vê nos nossos atos mais simples, as razões são às vezes tão complexas. Num pequeno ato de atravessar uma rua na passadeira e não fora da passadeira, a gente pensa, posso ser atropelado, estou a infringir a lei, mas de vez em quando também tenta ao contrário. Portanto, então as nações, na sua história, a causalidade, como é que se pode haver teorias que reduzem tudo à economia ou reduzem tudo à religião? Quer dizer, todo esse tipo de formulações são altamente perigosas, não é? Portanto, nestes fenómenos há uma grande complexidade, não é? Aliás, depois também há aqui um vício, que é um vício, enfim, russoniano, que é a questão da vontade geral, não é? Que é a ideia, os portugueses escolheram, os não sei o quê. É uma escolha de milhões de pessoas, que depois, de certo modo, é atribuída, porque é o processo de não andarmos todos à pancada cada vez que temos que escolher uma liderança. Há uma regra do jogo que é, olha, quem tiver mais votos fica, mas quer dizer, a partir daí, para que há uma espécie de vontade profunda, não é? Isso era muito o Rousseau, não é? Porque o Rousseau tinha umas origens, enfim, religiosas e, portanto, atribuía, digamos, ao corpo popular, à vontade geral, essa espécie de iluminação histórica. Não é assim? São fenómenos. A gente agora vai ter, por exemplo, uma eleição na Catalunha daqui por 2 dias ou 3. Está coladíssimos, não é? Estão praticamente... Mais um evento que nos vai surpreender. Pode surpreender. Não, eu, por acaso, neste caso, nem me surpreendo nenhum resultado nem outro, porque acho que eles estão coladíssimos. E acho, sobretudo, uma coisa pior. Acho que, seja qual for o resultado, quem perder não vai procurar desculpas ou escusas para não legitimar a vitória dos outros. Já me eu julgo que o nosso tempo terminou e, de novo, parabéns pelo seu livro. Eu e a Joana agradecemos o convite para ter estado consigo aqui. O Dr. Jaime Nogueira Pinto vai ficar na próxima hora, o tempo que for necessário, espero que não seja para autografar os livros. Todos, muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Obrigada. Muito bem. Obrigado. Então...